Olá gente, bem-vindos ao vlog de agosto. Pois é, como vocês podem ver, eu já estou aqui em minha casa, a 100%, e está um calor que não se pode. A pessoa está a tentar não falecer. Hoje é que dia que é? Hoje é dia 12 de agosto e de facto esta semana, quer dizer, as últimas semanas tem estado bastante calor, mas esta semana eu acho que está assim a ultrapassar a cena. Como vocês sabem, eu vivo aqui na linha de Sintra e é sempre mais fresco do que em Lisboa, mas de facto esta semana está o caos. Mesmo aqui ontem, por exemplo, às 10 da noite estavam 29 graus, ou coisa que o valha. Que não é normal, mesmo naqueles dias de muito calor, vou tocar na campainha, mas não é importante. Mesmo naqueles dias de muito calor, normalmente aqui refresca sempre mais, temos na mesma noites tropicais quando há aquelas vagas de calor, mas as temperaturas vão aos 25, 24, 23, pronto, à noite. Mas ontem estavam 28 ou 29 graus às 10 ou 11 da noite e portanto a coisa está agreste. Ainda por cima nem sequer tem dado, quer dizer, tem dado, ontem é que não deu para ir para a praia e abordando esta semana não vou pôr os cotos na água e então vou ficar aqui por casa a arrumar e organizar algumas coisas ainda. A casa está praticamente limpa, eu agora quando voltei mesmo, e então já limpei muita coisa, já reorganizei muita coisa também, mas ainda há assim tipo uns bocadinhos aqui, uns bocadinhos ali, olha, aqui esta parte aqui está desarrumada, aqui assim também, este saco também, com coisas que eu ainda trouxe da casa dos meus pais, o escritório também ainda está o caos, não é? Mas pronto, olhem, vou aproveitar para hoje, calmamente, que é para a pessoa também não falecer de calor. Vou tentar arrumar e organizar este espaço e estes bocadinhos aqui e ali, não sei o que é que ainda falta. E vou acabar um livro que eu estou a ler já há quase 2 semanas. Atenção, estou a ler há quase 2 semanas porque houve outras coisas que ocuparam a minha cabeça, nomeadamente esta questão de voltar para aqui para a minha casa. E portanto não tinha disponibilidade para muito mais a não ser pensar nessas coisas. E por isso é que este livro me está a demorar tanto tempo a ler, porque simplesmente tinha a cabeça noutros sítios. Mas estou a gostar do livro e estou a falar deste Matrix, de Lauren Groff, que tem aqui assim uns dourados que brilham aqui assim. Não tem nada a ver com o Matrix filme de ficção científica, não tem nada a ver. Nós aqui seguimos a vida monástica de umas freiras num convento, numa abadia medieval, porque estamos no século XII, e seguimos isto pelo ponto de vista da nossa personagem principal, que é Marie de France. Marie de France foi uma personagem histórica real, que não se sabe muito sobre a vida dela, quem foi esta mulher, qual a sua identidade de facto, porque há várias hipóteses de quem esta mulher poderá ter sido, não há certezas. Então a sua identidade e a sua história de vida são um mistério e nós temos aqui uma versão que esta autora, Lauren Groff, fez, não é? E temos aqui então a vida, uma das vidas, digamos assim, da Marie de France, porque de facto, se não sabemos muita coisa sobre ela ou se não sabemos praticamente nada sobre ela, então vamos especular e vamos criar histórias que poderão ser ou não verdadeiras, ficcionais, enfim. Então estamos aqui, século XII, em Inglaterra, reinado de Henrique II e sua esposa Leonor da Aquitânia, uma senhora de veras bastante conhecida. E aqui nós temos a Marie de France, que foi uma mulher, uma rapariga, que fazia parte da corte das aias, digamos assim, da Leonor da Aquitânia, mas é enviada para um mosteiro em França e é enviada para um mosteiro em Inglaterra. E a rapariga não sabe muito bem porquê, mas porquê? Então eu agora estou aqui na corte francesa, com tanta cultura, com uma coisa luxuosa, radiante,
e vou desterrada lá para aquele sítio onde só chove e só há lama e é tudo cinzento e que eu não conheço ninguém, que eu não falo a língua. Pronto, desgraçada da Marie de France. E depois nós acompanhamos então a vida dela nessa abadia e o que é que ela consegue fazer e como é que é a vida destas, não só dela, mas depois das mulheres que estão também nessa abadia, as suas companheiras, as outras freiras. E é isso que nós seguimos. Falta muito pouco para acabar, faltam para aí 30, 40 páginas. E portanto, hoje vou acabar-lo. Não sei se vou acabá-lo enquanto estou a fazer as minhas tarefas, porque reparem, há aqui muita coisa sublinhada e se eu estiver só a ouvir o audiobook, depois vou-me esquecer daquilo que quero sublinhar ou fazer comentário ou o que quer que seja. Temos aqui várias coisas, vários momentos históricos muito bem identificados, como, por exemplo, quando a Leonor de Aquitânia é presa, quando um dos seus filhos, depois vem a ser conhecido como Ricardo Coração de Leão, um dos seus filhos e será rei de Inglaterra. Também é preso durante as cruzadas, há aqui a referência às cruzadas também, há algumas lendas, digamos assim, ao redor de Leonor da Aquitânia, a sua ligação com a lenda de Melusina, e portanto há aqui muitas coisas de facto históricas que nós conseguimos identificar, porque às vezes não temos tanto, estamos no ano 1100 e não sei quê. As referências são dadas por recebi hoje uma carta a dizer que Leonor a rainha Leonor foi presa e nós sabemos quando é que isso foi, pronto. Ou tem aqui a referência, sei lá, à Segunda Cruzada e nós sabemos que a Segunda Cruzada foi de tal a tal. E portanto há aqui estas referências, há aqui momentos muito engraçados, muito com humor e que mostram que, como é óbvio, eu já sabia isto, mas a maioria das pessoas, calhar, não sabe, que a Idade Média não era um período assim tão sério e cerimonioso e de semblantes carregados quanto as pessoas pensam, mesmo em ambiente religioso, ok? Mesmo em ambiente religioso. Claro que sim, que tem esses momentos, ainda por cima, nós não podemos dissociar a Idade Média europeia da religião católica, é impossível, porque todos os ensinamentos, tudo o que está, não só na Bíblia, mas tudo aquilo que é passado pela Igreja, pela religião cristã e católica neste caso específico, permeia todas as ações, todos os espaços, enfim, da vida das pessoas, ok? E não estou a falar só de orações e de ir à missa e dos sacramentos e dessas coisas todas, não. Isto está sempre presente na vida corriqueira das pessoas, quer sejam freiras, padres, portanto pessoas da vida monástica, quer sejam os da realeza, os reis, quer sejam os comerciantes, quer sejam os agricultores, enfim, toda a gente, isto é uma coisa muito presente e transversal a todas as pessoas da sociedade medieval. E estou a gostar, é um livro de ritmo lento, porque praticamente não se passa nada aqui, nós só estamos a seguir a vida destas freiras nesta abadia e as coisas que vão acontecendo ao longo dos anos. Esta Marie de France também tem visões, que ainda não sei, quer dizer, sei o propósito delas, porque ela tem as visões, parece-lhe, por exemplo, a Virgem Maria a dizer que ela tem que construir isto, e depois ela vai e põe isso em ação, portanto, ela e as suas irmãs, as suas filhas, quase como ela lhes chama, fazem essas construções sempre para melhorar a abadia, as suas vidas, também para expandir essa vida frutuosa, digamos assim, às povoações que o rodeiam. Portanto, a riqueza que é gerada, ou a abundância que é gerada, é partilhada com as pessoas que vivem à volta da abadia, e há ali de facto uma troca, não é? Aquilo que a abadia dá,
depois também recebe, e ao contrário, não é? Aquilo que as pessoas à volta das aldeias, das vilas ali à volta dão, depois também recebem algo em troca da própria abadia, e nós vemos todas essas dinâmicas, mas muito mediadas, lá está, por esta Marie de France e por esta lógica de eu estou aqui fechada num convento, no início, não é? Ela vai para lá e diz, agora vou ficar aqui, minha vida vai acabar, porque eu não posso fazer mais nada a não ser dedicar a minha vida a Deus, porque estou aqui fechada nesta abadia, neste convento, e portanto a minha vida acabou. Mas ao longo do tempo ela vai percebendo que também ela pode fazer coisas e tem poder. E será que isso não é pecado? Porque uma mulher ter poder e ter ambição e criar coisas, porque a criação máxima da mulher é gerar filhos, gerar vida, certo? E ela, como freira, não pode fazê-lo. Mas ela encontra então outras formas de criação, outras formas de dar algo ao mundo, algo significativo ao mundo. E ela encontra então essa missão de tornar aquela abadia próspera, não só para quem está nela, não é? Para as próprias freiras, mas também para a população que depende da abadia ou que de alguma forma tem, lá está, essas trocas com a abadia. E portanto nós vemos a vida desta Marie de France, que é muito interessante, que tem estas visões místicas, religiosas. Há aqui algumas coisas de facto que ela põe inclusive em causa. Ela considera, por exemplo, que uma coisa que na altura seria considerada blasfémia, ela diz, por exemplo, que a Virgem Maria e Maria Madalena são a mesma coisa. São a mesma pessoa, são duas versões da mesma pessoa e uma não existiria sem a outra. E Matrix, este título vem, esta é uma palavra de origem latina que significa origem, que significa útero, mãe, talvez, não é? A origem de tudo. E que há aqui de facto estas questões, estas discussões sobre o papel da mulher, não só na igreja, a nível prático, e isso vê-se naquilo que ela e as freiras fazem, de forma independente, mas também a nível religioso, dos próprios ensinamentos, da questão da Virgem Maria, de Maria Madalena, de Eva, e portanto há aqui observações muito interessantes que dão voz então a estas figuras femininas, sem esquecer as suas importâncias, seja a nível prático, na nossa realidade, seja também a nível religioso, e neste caso da religião cristã. Portanto, tem aqui observações muito pertinentes também, muito interessantes. Tem aqui alguns momentos de humor, porque há assim umas freiras meio destrambulhadas, que são muito curiosas. E de facto ela floresce nesta abadia e faz a própria abadia também florescer. Ela cria, por exemplo, um scriptorium, que era onde se copiavam manuscritos medievais, e manuscritos esses normalmente religiosos, portanto, ou livros de horas ou cópias da própria Bíblia, e portanto era nos mosteiros, era nas abadias que se faziam, digamos assim, os livros. Era aí que eram copiados, porque de facto só as pessoas da igreja tinham instrução suficiente para escrever e para fazer essas cópias de livros. E esses livros eram normalmente, como é óbvio, livros religiosos. Mas Marie de France, e isto é histórico, ela, além de escrever aqui no livro, escrevia as suas visões, portanto ela tinha aquelas visões e depois apontava-as para não se esquecer, e para, se calhar, algumas coisas que poderiam ter importância mais tarde, que não seriam óbvias na altura, mas mais tarde ela iria perceber porque é que teve aquela visão, ou o que é que significava aquilo, ou o que é que seja. Mas ela também escreve histórias, e ela é autora, digamos assim, numa altura que, atenção, na Idade Média não existe o conceito autoral, ok? Não há autores praticamente medievais.
Isso era uma coisa que não era sequer concebível. Hoje, como é óbvio, nós temos manuscritos, tratados, enfim, esse tipo de coisas que nós sabemos quem são os autores. Principalmente a nível da filosofia, a nível do pensamento medieval, temos essas coisas. Mas Marie de France escreveu, eu nunca sei dizer esta palavra, acho que é Lais, L-A-I-S, Lais bretões, porque ela viveu em Inglaterra. E o que é que isso é? Isso são histórias, são narrativas curtas, em verso, mas com elementos sobrenaturais. Portanto, coisas mágicas, criaturas feéricas, e ela é autora de algumas dessas histórias, aliás, são conhecidos como os Lais de Marie de France, e é ela também uma das primeiras, não é a primeira, mas acho que é uma das primeiras pessoas a traduzir as fábulas de Esopo para bretão. Então, ela de facto teve assim um papel importante nas artes, na literatura daquele período, e algumas coisas sobreviveram até aos dias de hoje, apesar de não se saber a identidade desta mulher. E olha, está a ser interessante, não se passa grande coisa, como eu já disse, não é um livro cheio de ação em que coisas acontecem e reviravoltas e plot twists e não sei o quê, mas está a ser muito interessante seguir a vida destas senhoras, destas freiras e de Marie de France, e ter aqui um vislumbre daquilo que poderá ter sido, não é? Uma hipótese de quem terá sido Marie de France. E quando eu acabar o livro, eu venho então dizer o que é que achei de tudo no final, depois de pensamentos, mas será hoje de certeza absoluta. Para dizer também que eu também estou a ler este livro, porquê? Porque eu e a Sandra Betancourt, resolvemos criar um podcast, e fica já aqui o convite, eu também vou colocar o link na descrição. Nós decidimos criar um podcast em que vamos falar de coisas medievais. E nós as duas em conversa chegámos à conclusão, porque era o interesse também dela, de explorar estas questões medievais na literatura, no cinema, na televisão, não só ir à Idade Média real, factual, mas também ver como é que ela é representada na literatura e nos retellings, e como é que estas coisas também são reimaginadas, não só na literatura, mas também, como eu disse, no cinema, na televisão. E portanto pensámos assim, olha, era giro falámos destas coisas, não era? Então vamos fazer um podcast, pronto. E o podcast chama-se Medievalmente Incorretas. Já saiu o primeiro episódio, e o primeiro episódio é da apresentação, quem é que nós somos, como é que surgiu a ideia do podcast, qual é que é o nosso fascínio em relação à Idade Média e por onde é que ele começou, o que é que podem esperar no futuro de eventuais episódios de podcast. Nós temos uma lista, como é óbvio, de temas e de coisas que nós gostávamos de falar, mas estamos sempre abertas a sugestões. Vou também colocar na descrição o link para o nosso Instagram. O Instagram também é fácil, é medievalmente.incorretas. Se quiserem seguir, nós por lá partilhamos quando saem episódios, partilhamos coisas que nós achamos interessantes ou engraçadas também dentro deste período, desta coisa medieval, não é? Alguns com mais humor, outras curiosidades históricas e literárias, outras coisas são só memes que usam, sei lá, coisas da Idade Média para nos referirmos ao presente. E este livro, nós estamos a lê-lo as duas juntas. E, portanto, eu estou aqui a falar assim ao pormenor sobre ele, porque quando este vídeo sair já terá saído o episódio em que nós as duas vamos falar deste Matrix. E portanto, o primeiro episódio então da apresentação nossa e do podcast e dos nossos interesses, o que é que podem esperar. E o segundo episódio será sobre a discussão deste Matrix. São 11h30, eu vou tratar de cenas, a ver se consigo ainda fazer alguma coisa, arrumar e limpar alguma coisa antes do almoço. Depois vamos começar. Comecei a ver uma série na Netflix, o Ares. Que vou a meio, os episódios são curtinhos, são 8 episódios, eu vi 4,
exatamente, vi 4 ontem à noite e os episódios são para aí de meia hora cada um, portanto são coisas curtinhas. Não sei muito bem ainda o que é que estou a achar. Aquilo é uma sociedade secreta académica, passa-se nos Países Baixos e temos uma rapariga que é a protagonista que está a estudar medicina numa universidade. O contexto familiar dela é um bocadinho complicado. O pai, pelo que eu percebi, o pai é enfermeiro, ou pelo menos trabalha num hospital e muitas vezes faz os turnos da noite, portanto não está muito presente. E a mãe, eu não percebi muito bem, mas a mãe tem algum tipo de demência e portanto ela, além dos estudos, também tem que cuidar da mãe, porque principalmente à noite, que é quando o pai vai trabalhar e a mãe não pode ficar sozinha em casa. E portanto o contexto familiar dela é assim um bocadinho complicado. E ela, entretanto, toma conhecimento assim de forma um bocado enviesada com uma sociedade secreta que recruta estudantes. E o objetivo é recrutar essas pessoas para as elevar ao máximo nos seus estudos na sociedade dos Países Baixos, para terem sucesso. Mas aquilo é assim um bocadinho coisas estranhas, coisas macabras, visões, percebem? É assim um bocado um bocado misterioso e do tipo, será que estão dispostos a tudo para obterem aquilo que querem? Pronto, é um bocadinho isso. Depois mete também alguma violência, mete ali também questões sexuais que eu não sei muito bem ainda qual é que é o propósito, ou se é que tem algum propósito. Portanto, é uma coisa muito ritualística. Mas olhem, cada episódio é meia hora, já só me faltam também mais 4 e a pessoa pensa, ainda não sei onde é que isto vai dar, mas vamos ver onde é que vai dar e se é que vai dar em algum lado. Estou curiosa, porque depois há pessoas que morrem e nós não sabemos se elas se suicidaram, se foram mortas por alguém e porquê e como. Pronto. Há sim pontas soltas, mistérios a serem desvendados e isso é o que me basta para me manter curiosa, ainda que não seja assim se calhar a coisa mais espetacular do mundo. É o que temos, por isso vou arrumar, vou limpar, vou dar uma de assim, fada do lar, não é? Para pôr isto como deve ser e depois vou terminar este meu livrinho. Já estou a falar há muito tempo e está muito calor, como vocês podem ver. Está muito calor e é isto. Vou fazer cenas então e até ao próximo take. Olá gente, estamos no dia a seguir do take que eu filmei a dizer que ia terminar o Matrix da Lauren Groff e terminei. Vou baixar aqui os stores que isto está muita luz, Pronto, acho que assim está melhor, porque eu também não estou a levar com a luz assim na fronha. Bom, terminei Matrix de Lauren Groff e gostei bastante. Como eu não vou repetir porque já disse a maior parte daquilo, daquilo que achei sobre o livro até à altura no take anterior, mas de facto é um livro de narrativa lenta e que começa com esta Marie a ir para o convento e termina com a sua morte. E é isto, basicamente. Portanto, nós temos as vivências daquelas mulheres dentro como freiras, temos a vida da Marie, temos as suas visões, as suas ideias, que são muito avançadas, algumas delas para o seu tempo. Portanto, está aqui muito sumo, aliás. Aqui muita coisa marcada, também por causa do podcast, de coisas que eu queria referenciar. E de facto, olhem, gostei bastante de conhecer esta versão da história da Marie de France, de conhecer estas freiras, de conhecer aquilo que ela fez nesta abadia e esta questão da criação, da mulher não estar, ou seja, da criação não estar circunscrita a gerar vida, não é? Ter filhos, mas que as mulheres também podem ter esse papel ativo de criar de outras formas. E é essa a conclusão também que a Marie, a certa altura, chega aqui no livro, não é? De que
Ela entrou nesta abadia a pensar que ia ser privada da sua liberdade e que não ia fazer nada da vida e que ia ser tudo uma porcaria e que foi obrigada, e foi de facto, mas que as coisas eventualmente não correram assim tão mal e que ela fez muito e foi uma mulher muito importante, não só na vida da abadia, daquelas freiras, mas a nível da própria comunidade à volta daquele local, e que a sua voz merecia ser ouvida, e é isso que ela faz também, porque ela registra as suas visões e tudo mais, portanto, e a relação que ela tem com, não só com aquelas freiras, mas também com Leonor da Aquitânia, que foi uma mulher muito importante, não só a nível europeu, como rainha de França e rainha de Inglaterra, mas também a importância que os seus filhos e netos tiveram. Ela é considerada a mãe, a avó da Europa, porque a maior parte dos descendentes, depois dela, não é? Dos descendentes dos reis ingleses e franceses e até portugueses, vieram dela. Portanto, ela de facto foi uma mulher com muito poder, com muita importância a nível real, a nível político, digamos assim, a nível da realeza, mas como patrona das artes também teve uma importância cultural, porque a corte dela foi ela a impulsionadora dos trovadores, do amor cortês, que depois deu origem mais tarde aos romances de cavalaria, e portanto a corte dela era muito rica em música, em literatura, poesia, enfim, ela era uma mulher muito culta e muito que promovia muito as artes, e portanto a sua corte estava sempre recheada de artistas que escreviam, que faziam música, enfim. E por isso foi de facto uma mulher notável, e vê-se essa influência aqui na Marie de France, mas é muito curioso uma coisa. A Marie de France, e talvez pelas suas vivências, pinta aqui a Leonor da Aquitânia quase como uma vilã, não é? A mulher má, que invejosa de alguma forma, que a quis afastar da sua corte porque não gostava dela, porque ela era uma filha bastarda, fruto de uma violação, portanto também foi violada, e dessa violação resultou a Marie de France, e ela não queria essa mácula na sua corte, e por isso é que a mandou lá para o convento da Inglaterra. E portanto ela é assim meio que objeto, ao mesmo tempo que é objeto de fascínio por parte da Marie, as suas ações e as suas palavras também a tornam quase a amada fita, a vilã, a culpada de tudo aquilo que lhe aconteceu de mal. E portanto a Leonor da Aquitânia surge aqui como uma figura feminina não assim tão boa, percebem? Mas também porque é esse o ponto de vista de uma rapariga, porque nós começamos aqui com a Marie com 17 anos, mais ou menos, de uma rapariga que adorava estar naquela corte e de servir aquela rainha tão imponente e tão bela e tão poderosa, e que de repente é ostracizada lá para o meio de Inglaterra, que não tinha nada a ver com França. E ela sente de facto muita mágoa em relação a Leonor da Aquitânia, e se calhar por isso é que a visão dela da rainha não é assim tão boa. Mas pronto, gostei bastante de conhecer estas vidas e esta versão da Marie de France, e a quem gosta de ficção histórica, de conhecer um pouco destas figuras que se calhar não são tão faladas, que não têm... É muito engraçado. Eu ia dizer que não têm voz, algumas tinham voz, só que estas vozes foram apagadas, não é? E a certa altura, depois da morte da Marie de France, há uma das freiras que vai ocupar o lugar dela como, não sei como é que se diz, como a madre lá da abadia, não sei, abadesa talvez. E ela sabe que a Marie registava as suas visões, e portanto ela conhece aquele livro que ela tem, onde ela vai escrevendo as coisas, e põe-se a ler esse livro. E ela está a ler esse livro e está a passar pelas visões e está a tentar perceber como é que a vida que a Marie de France levou-se coaduna com as visões que ela teve e as coisas que aconteceram e tudo mais. E de repente há uma outra freira que entra
na sala de surpresa e ela, ai meu Deus, assustou-se e manda aquilo para a lareira. E a certa altura ela diz, vou ler em inglês, with the burning, portanto, depois ela atirou sem querer porque foi naquele medo de ninguém pode ver isto. Porque a Marie de France, ela própria mantinha aquilo em segredo e só ela é que sabia. E portanto ela, com medo daquilo ser descoberto, quando a outra freira entra nos aposentos dela, ou não sei, na sala, ela, em vez de guardar o livro, mandou assim, sem querer, para a lareira. E diz, with the burning, all the visions of Marie are as though they had never existed. E eu fiquei a pensar, não é? Tantas vozes que se calhar não sobreviveram e não chegaram até nós, especialmente vozes femininas, porque as coisas foram apagadas, foram reescritas, se calhar foram mandadas também para a lareira, e é assim, com atos destes, que tanta coisa se perde, principalmente na Idade Média, que não sobreviveu muita coisa até nós. E olhem, gostei bastante pelo ambiente, pela escrita, pelas discussões que são aqui feitas em relação ao papel da mulher na igreja e na própria mitologia cristã. Ela considera, aliás, a Maria Madalena uma das principais figuras, e a certa altura é uma coisa muito engraçada. Ela a certa altura diz que quando ela tem tempo livre, e ela era assim um bocadinho matreira, quando tem tempo livre ou quando está aborrecida vai aos missais que são distribuídos pelas freiras quando estão nas orações, na missa e tudo mais, não é? Então ela vai aos missais, que estavam todos em latim, é importante isto dizer-se, e substitui o nome. Ela não substitui, ela altera o nome de Deus para feminino. E, portanto, todas as referências a Deus como uma entidade masculina, ela passa-os todas para feminino. E ela diz que aquilo é giro, é engraçado, it's fun, não é? É o que ela diz, it's fun. E ela chega também a dizer que se nós estamos num ambiente de mulheres, e isto é dito para mulheres, não é? As orações, os sacramentos, todas para mulheres, dito por mulheres, porque é que Deus não pode ser uma entidade feminina? Não é? E pronto, e são estas coisas que depois são assim lançadas e a pessoa pensa, realmente? Ela questiona muito estas coisas. Porquê é que é uma entidade masculina? Porquê é que não pode ser feminina também? E portanto, todas estas questões são aqui trabalhadas e discutidas e mencionadas e é muito interessante ver isto aqui refletido. Portanto, olhem, gostei bastante. Uma coisa que me preocupou foi, lembram-se de eu ter dito que ia arrumar e limpar e organizar e essas cenas todas, não foi? Pronto, agora tenho a minha casa arrumada, limpa, organizada, essas cenas todas. Pormenor, eu estava a organizar o meu escritório, onde estava o quê? Estava o meu Kobo. E pensei, onde é que anda a caneta do Kobo, a stylus? Não sei. Há um vórtex, há um buraco negro nesta casa que uma vez engoliu um cartão de memória, não é? Lembram-se? Eu andei, sei lá, meses, não sabia do cartão de memória. E agora, pelos vistos, levou-me a caneta do Kobo. Atenção! Eu, quando levo o Kobo para algum lado, eu nunca levo a caneta, precisamente porque posso perder a caneta, pode ficar em algum sítio, ou, quer dizer, eu não preciso propriamente, se eu quiser sublinhar alguma coisa no Kobo, eu consigo fazê-lo com o dedo, não é? Pressionando no ecrã e aquilo sublinha, está tudo ok. Mas eu paguei pela caneta e não foi assim tão pouco, percebem? Onde é que ela anda? Não sei, eu já varri, já desarredei o sofá, móveis, cenas... Não sei, percebem? E dado que eu passei 3 ou 4 meses fora daqui, não sei onde é que ela... Porque eu sei que não levei a caneta quando fui para a casa dos meus pais. Eu sei disso. Mas julgava que ela estava aqui. Já vasculhei malas e sacos e o escritório e gavetas e, sei lá, cenas, percebem? E não encontro o raio da stylus. Não encontro. Não faço
a mais pequena ideia onde é que a deixei, onde é que ela possa ter estado, porque eu normalmente leio ou aqui na sala ou no meu quarto, na cama. Não está, não está, atenção, eu cheguei a levantar o colchão só para ver se ela não estava tipo entalada na cabeceira, não é? Entre o colchão e a cabeceira da cama ou qualquer coisa assim do género. Não está debaixo da cama, não está dentro das gavetas da mesa de cabeceira, não está no escritório, não está no sofá, nas reentrâncias tipo do sofá, não é? Não está debaixo do sofá, que eu cheguei a apontar tipo a lanterna do telemóvel lá para baixo e pó havia, mas a caneta não havia. Não sei, e está-me a preocupar o não ter a caneta porque não foi assim tão barata. Ela há de estar a algum lado, não é? Suponho, mas não sei aonde. Permanece um mistério do cartão de memória e da caneta. Eu acho que este vórtex, este tal buraco negro, está claramente a dizer-me: Diana, tens tecnologia a mais, não precisas disso. Eu preciso, porque se eu paguei, eu preciso. Percebem? Está muito calor, eu já não sei o que é que é de fazer à minha vida. Ontem teve um bocadinho melhor, mas não sei o que é de fazer, está-me a dar muita... Enfim, estou muito afogueada. O que é que eu vou fazer hoje? Acabei a série que eu estava a ver, o Ares, não sei. Eu percebi aquele final e acho que aquele final foi o melhor da série toda, porque a série foi assim bastante morna, ou seja, havia ali de facto uns mistérios em relação àquela sociedade secreta, quem é que eles eram, qual é que era o objetivo, havia ali umas coisas estranhas, eu pensei, isto vai ter que ser desvendado até ao final da temporada, certo. E de facto essas coisas são desvendadas, mas achei morninho, percebem? Achei muito impactante os últimos, sei lá, o último episódio, não é? Mas os últimos minutos do episódio em que as coisas de facto estavam para pressões assim grandes, e achei muito pertinente aquele final, mas foi só isso. Bem do género. Lembrou-me American Horror Story, a primeira temporada, porque há lá também uma criatura meio que em fato de látex todo negro e pegajoso e, enfim, uma criatura que tem forma humana, mas que nós não sabemos muito bem o que é aquilo. E de facto nós temos uma criatura parecida acho que é na primeira temporada da American Horror Story. Já não sei, eu acho que é, mas posso estar errada porque já vi a primeira temporada dessa série há muito tempo e é uma das minhas favoritas. E portanto, olhem, a série, de facto, o último episódio é bastante bom. O resto é de género. Podia ter tido mais sumo, mais coisas podiam ter sido exploradas, podíamos ter acesso a mais conteúdo, digamos assim, e senti que ficou um bocado pela rama, embora o final dê perfeitamente para perceber o que é que se passou e o que é aquilo tudo. E pronto, olhem, é isto. Olá gente, hoje é dia 5 de setembro e são 2h30 da tarde, hoje é sexta-feira. E como vocês já perceberam, isto não é só o vlog de agosto, porque agosto veio, foi-se, eu li, mas não terminei praticamente nenhum livro a não ser o Matrix de que vos falei no tempo anterior. E o que sucedeu foi férias e, portanto, também aproveitei para fazer outras coisas, como ver alguns filmes e algumas séries que eu já queria ter visto, mas estavam atrasadas e, portanto, eu queria focar-me nisso. Também joguei PlayStation, enfim, acordei tarde, fui para a praia, gastei o meu tempo como eu quis, basicamente, e para aquilo que dava. E, portanto, terminei de facto o Matrix. Depois estou a ler um livro também que está ali, que não posso mostrar, para a próxima TBR alheia. Na última TBR alheia eu disse que provavelmente o vídeo iria sair em agosto, setembro. É claro que não vai sair em agosto, setembro. Vai sair quando der, e vamos aceitar. Que é um livro também curtinho, não exige muito de mim,
que eu comecei também a ler em meados de agosto e o desgraçado continua ali porque, como eu disse, não tem apetecido ler muito porque a minha cabeça está ocupada com outras coisas e porque acabo por preferir filmes e séries. Pronto, é isso. Entretanto, esta semana foi lançado o novo livro do Álvaro Cúria. Para quem não conhece, o Álvaro Cúria é um produtor de conteúdo, juntamente com o seu companheiro Lugero, da página de Instagram Literacidades. Eles têm várias iniciativas ligadas à leitura, ligadas aos livros, escrevem também alguns artigos para a página da Woke, e o Álvaro publicou o seu primeiro livro, Filhos da Chuva, estava ali um reflexo, Filhos da Chuva. O livro é de 2023, será isso? 2024, é do ano passado. E eu li-o assim que ele saiu, na altura, e eu fui à apresentação do livro cá em Lisboa, também na altura em que ele estava a promover o livro, juntamente com a editora. E é um livro fabuloso, eu amei este livro. Falei dele aqui no canal, inclusive quando li, que também foi por volta desta altura, acho eu, setembro, outubro do ano passado, foi mais ou menos por aí. E eu gostei muito, muito deste livro e destas personagens e da própria escrita do Álvaro, porque sendo o primeiro livro nós não sabemos muito bem ainda também o que esperar, porque eu, enfim, já o conhecia, não é? E volta e meia falo com ele, mas como escritor nós não sabemos muito bem como é que é o estilo da pessoa, como é que tipo de história é que ela se propõe a contar, e portanto estava assim meio de pé atrás, do tipo, deixa ver, este é só o primeiro livro, não é? Mas ultrapassou toda e qualquer expectativa que eu pudesse ter, porque de facto a escrita dele é muito cuidada, nota-se que cada palavra, quase cada palavra é escolhida ao pormenor, nada é deixado por acaso, não só a nível da escrita, mas a nível das personagens, a nível das coisas que acontecem aqui, dos próprios nomes das coisas, enfim, é um livro muito completo, digamos assim, principalmente para primeiro, considerando que é o primeiro livro dele, e portanto, é claro que eu tinha que ir correr, agora que saiu o segundo livro. Aliás, eu até fiz a pré-encomenda e recebi-o não no dia em que ele, porque o dia em que ele foi lançado foi dia 13 e eu recebi-o no dia 4, portanto foi ali um dia de diferença. No Brasil não há leões, também editado pela Manuscrito. Temos aqui um blurb do Walter Ugumem, portanto, e por isso, olhem, é um livro também assim curtinho, não chega às 200 páginas, este tem um bocadinho mais, mas lê-se super bem, e portanto estou ansiosa, eu acho que vou começá-lo em breve, inclusive, até para ir alternando com isto, né? Para ir alternando com isto. Eu confesso que não sei sobre o que é o livro. Eu não li a sinopse. Assim que eu vi o Álvaro a dizer vai sair o meu livro e é este, eu pensei, compra automática, eu nem sequer preciso de saber sobre o que é, porque confio perfeitamente, de facto o Filhos da Chuva fez as minhas delícias e portanto não tenho dúvidas nenhumas que este livro vai ser tão bom ou melhor que o Filhos da Chuva, e portanto, olhem, estou desertinha para começar este. Mas, como não há duas sem três, também não há três sem quatro. Portanto, eu estou a ler o da Robin Hobb, quero começar a ler este, e ainda tenho o livro da TBR alheia também, que estou a ler. Já comecei, estou para aí a 20%. Mas junta-se outro livro. Como assim? Portanto, a pessoa que não tem lido praticamente nada nas últimas 2-3 semanas propõe-se a ter 4 livros em mãos. Vá-se lá, saber porquê. Este livro é para o podcast que eu tenho com a Sandra Betancourt, que se chama Medievalmente Incorretas. Entretanto, o episódio que sai hoje é sobre o filme Excalibur, do John Boorman, que é um filme de 1981 e é um filme arturiano, tal como o título indica, Excalibur, e nós falamos um bocadinho
sobre o filme, sobre a parte estética, visual do filme, como adaptação também da lenda arturiana, dos elementos que estão presentes, daqueles que são modificados, alterados, retirados, enfim. Também do contexto em que ele é produzido, o que é que o John Boorman quis fazer com aquele filme Excalibur, também dentro do contexto da própria época em que ele foi produzido, nos anos 80, aliás, início dos anos 80, não é? E portanto vamos falar então sobre esse filme, e isto tudo para dizer que vou começar um livro para o nosso próximo episódio do podcast, que eu também já posso dizer qual é, porque entretanto quando este vídeo, quando eu publicar este vídeo, o outro episódio já está também no ar, e é este, For Thy Great Pain, Have Mercy on My Little Pain, de Victoria Mackenzie. É um livro super curtinho, eu estive a ver o audiobook, quanto tempo é que tem, e o audiobook é tipo 3 horas e qualquer coisa. Porquê? Porque o livro tem assim uma boa mancha gráfica e de facto ele é super curtinho, ele tem 160 páginas, portanto isto lê-se num instante, e espero eu não estar a enrolar, como é óbvio, como estou a fazer com os outros todos, porque este aqui é tipo 3 horas e qualquer coisa, à velocidade normal, e eu nunca ouço à velocidade normal, ouço sempre um bocadinho mais rápido, porque, enfim, o meu cérebro não é assim tão lento como quando nós estamos a narrar alguma coisa, não é? O nosso cérebro vai a uma velocidade um bocadinho mais rápida, e portanto estas 3 horas devem ser 2 horas e qualquer coisa, na prática depois. O outro livro também faltam para aí, sei lá, 4 ou 5 horas, portanto são coisas de facto muito curtinhas, excetuando aqui este calhamaço, que ainda me faltam para aí umas 15 ou 16 horas, pronto, isso aí já é coisa para levar o seu tempo. Agora, este e o outro que eu estou a ler são coisas de facto curtinhas e que se leem rápido, e portanto quero ver se pelo menos estes dois, portanto este e o outro, do qual eu não posso falar, e este, são lidos este mês, não é? Pelo menos estes 3, e eventualmente conseguir terminar este. São os meus grandes objetivos para este mês, pronto. Eu não faço TBRs, atenção, mas, enfim, chamamento no comando, não é? E é isto que me está a chamar. Há bocadinho falei-vos de que a minha cabeça anda ocupada com outras coisas, outras ideias. Que ideias são essas? Bom, para quem não sabe, eu sou professora universitária, certo? E tenho dado, nos últimos 5 anos, dei aulas de inglês no ensino superior, presencialmente, mais recentemente no e-learning, numa universidade que é completamente online, só que o meu contrato não foi renovado, portanto eu estava com aqueles contratos anuais que são renovados precisamente de ano a ano, mas abri um concurso, eu não fiquei, ficou outra pessoa e portanto o meu contrato, quiseram-me oferecer uma porcentagem super baixa e eu pensei, estar a trabalhar para aquecer, não obrigada. E sinceramente, depois de toda aquela crise que eu tive ali no final do primeiro semestre, tanto abril, maio, junho, por aí, eu repensei muitas coisas a nível do trabalho, a nível do meu tempo, a nível da minha saúde mental, a nível do que é que eu quero, do que é que eu não quero, do que é que eu permito, do que é que eu não permito na minha vida pessoal, laboral, etc. E fez-me repensar muitas coisas, fez-me refletir bastante, e eu acho que o facto de neste momento não ter emprego, portanto estamos em setembro e eu estou só a assegurar a época dos exames de recurso, porque fui eu que dei as cadeiras e portanto isso tem que ser assegurado, não podia ser outra pessoa a fazer os exames de recurso se essa pessoa não deu aquelas matérias e não sabe o que é que foi dado. E portanto estou a assegurar isso. Mas surgiu, não é, esta coisa de então, e agora o que é que eu vou fazer, o que é que eu quero fazer, que oportunidades é que existem, percebem? E não sei, estou muito balançada em relação a continuar na vida académica e no ensino superior,
mas não vou tomar assim passos, não é? Tomar decisões sem rede. E comecei a explorar a hipótese das aulas particulares online, ok? Portanto, aquilo que eu estou a estudar, digamos assim, é essa hipótese e estou a delinear planos e estratégias e tudo mais. E já tenho as coisas praticamente em andamento, estou a estudar ainda outras coisas relacionadas com, sei lá, marketing digital, outras coisas que são importantes também para dar conhecimento às pessoas de que eu estou disponível e tudo mais, enfim, várias coisas que eu não vou aqui entrar em pormenores, mas sinto quase que estou a fazer uma formação, quase que estou a fazer uma formação, uma formação online, e então estou a informar-me de todas as coisas importantes que possam adicionar valor a este negócio, digamos assim, a esta nova etapa. E então eu deixo-vos abaixo o meu Instagram, o perfil do meu Instagram, que eu já criei e que vou continuar a criar conteúdo para lá, só sobre a língua inglesa e o ensino de língua inglesa. E o convite que eu vos faço é, se vocês estiverem interessados em ter aulas particulares online de inglês, ou se conhecerem alguém que possa estar interessado, falem comigo, ok? Seja através do Instagram, vou deixar o e-mail também, através de e-mail, portanto estou completamente aberta. As aulas são para adultos, portanto, imaginem, dos 18 aos 60, por aí, completamente aulas online, portanto, depois para saberem também valores, o formato das aulas, o que é que isso implica e tudo mais. Isto são depois pormenores que nós discutimos individualmente com cada pessoa, e portanto as aulas podem ser individuais ou podem ser a pares ou a trios. Portanto, se conhecerem, imaginem, eu gostava de ir, mas também tenho uma amiga que também queria aprender inglês, venham as duas, ok? E normalmente as aulas a pares ou com 3 pessoas, depois cada pessoa também tem um desconto no valor das aulas, portanto, por pessoa, e acabam por ficar, no fundo, mais baratas. E, portanto, se vocês estiverem interessados, ou se conhecerem alguém que esteja potencialmente interessado, podem vir falar comigo. Estou muito ainda no início, portanto, eu sei que é perfeitamente normal as pessoas ainda não me conhecerem bem, não saberem muito bem se este regime é para elas ou não. Querem se calhar ver ainda o que é que eu vou pôr no Instagram, quais é que são os meus conhecimentos, conhecerem melhor, está tudo bem. Eu não estou a pensar que isto vai, tipo, amanhã vai logo assim, vou ter tipo 20 alunos de repente, sei que isso não vai acontecer, mas pronto, para ficarem atentos, quem me conhece também, para me recomendarem outras pessoas, enfim. É este caminho que eu pelo menos vou trilhar agora. As aulas serão, lá está, online, com material próprio, personalizado aos interesses e às necessidades e aos objetivos de cada aluno. Portanto, imaginem alguém que está muito interessado em aprender inglês só porque quer aprender inglês, porque tem curiosidade, nunca aprendeu inglês. Os conteúdos vão ser dados de uma forma do que alguém que procura inglês, por exemplo, porque gosta de viajar, mas não tem muito à vontade para falar quando vai em viagem e quer aprender inglês então para viajar. Ou alguém que precisa do inglês para o trabalho, por exemplo, não é? Que se calhar se eu tiver um nível mais avançado em inglês consigo uma promoção ou consigo um aumento de salário dentro da empresa, qualquer coisa assim do género. Portanto, como eu já disse aqui, são 3 tipos de inglês diferentes, e portanto o material e as aulas são adaptadas, são personalizadas. Alguém, por exemplo, que é bastante bom, já tem um nível de proficiência, mas ainda tem dificuldade na oralidade, na conversação, bloqueia, trava, também podemos fazer aulas só de conversação, enfim. Estas coisas depois são personalizadas e são feitas à medida de cada um, depois à medida que as pessoas também me vão contactando e nós vamos conversando e percebendo
quais é que são os objetivos da pessoa e as dificuldades e tudo mais, e portanto isso depois é de uma conversa que parte entre mim e as pessoas interessadas. Mas é isso, aulas particulares online de inglês comigo, com material personalizado a cada um. E é isso, deixo as indicações todas cá em baixo no perfil e portanto é com estas coisas que eu estou mais ocupada e mais preocupada. Estou a recolher muita informação, muitas metodologias, material, todas estas coisas, portanto estão assim a fervilhar, é o meu hiperfoco do momento há praticamente 2 semanas. E portanto eu acho que esta questão também de criar o meu próprio emprego com as minhas regras, enfim, com as minhas metodologias que vão ao encontro também das minhas necessidades, dos meus interesses, daquilo que eu gosto de fazer, porque eu gosto de dar aulas e gosto de estabelecer aquela ligação com os alunos e tudo mais. É claro que em ambiente de aula, não é, de sala de aula, em que eu estou a dar aula se calhar para 20, 30, 40 pessoas, é completamente diferente do que estar a dar aula para 1, 2, 3 pessoas. O contacto é muito mais próximo, não é? É possível desenvolver-se ali uma relação muito mais próxima e eu ter de facto a minha atenção focada só numa pessoa e no que é que aquela pessoa, ou 2 ou 3, não é? E portanto acaba também por ser um ponto a favor para mim, porque eu também me foco muito melhor e consigo, lá está, dar a minha atenção completa àquela pessoa e trazer conteúdos que são específicos e apropriados para aquilo que a pessoa quer. E portanto, é isto. Se quiserem ter aulas comigo, digam. Se conhecerem alguém que possa estar interessado nisso também, digam-me e sigam-me no Instagram ou mandem um e-mail para perguntar coisas, enfim. Aquilo que vocês acharem melhor e que se adeque o melhor a vocês ou às pessoas que conheçam. Eu agora, são quê? São 3 horas, eu estou aqui há meia hora a falar com vocês. que é sempre bom porque eu gosto de facto disto. Gosto de ir falar aqui com vocês sobre a minha vida, sobre os livros que estou a ler, enfim. Mas está na hora de eu ir fazer coisas, nomeadamente continuar a minha formação. Eu estou super tranquila, estou super entusiasmada com isto das aulas particulares online de inglês e quero muito ver o que é que vai sair daqui e tem todo o potencial, acho eu, para resultar e portanto, olhem, confiem. Eu estou a confiar nas pessoas e em vocês e enfim, nas pessoas eventualmente que podem vir. E estou a confiar também em mim porque acho que estou preparada, mais do que preparada, tenho essa experiência, não é? Para dar este tipo de aulas que acabam por ser também muito mais dinâmicas, muito mais flexíveis. Vou fazer coisas, depois vou toda farmeice. Calma, eu sei que não é farmeice, estou a brincar. Sou professora de inglês, mas eu estou a brincar, tá bem? Depois vou à farmácia e vou dar depois o meu dia como terminado e relaxar e desanuviar um bocadinho a cabeça também. Olá malta, hoje é dia 22 de setembro, como assim só agora é que eu venho falar da primeira leitura que eu fiz este mês. Se ouvirem um barulho de fundo é a minha máquina de lavar louça que está a trabalhar, ai meu Deus, aqui um bocadinho, que está a trabalhar e portanto pode estar ali a fazer algum barulho de fundo. E como eu tenho aqui esta meia horinha antes da minha consulta, antes da minha terapia, decidi vir falar-vos um bocadinho da minha vida, dos últimos updates da vida e de leituras, que é para isso que vocês aqui estão, não é verdade? Então, ontem acabei o livro e gravei o próximo episódio, que já sai na sexta, portanto quando vocês virem este vídeo já estará no ar. O último episódio do podcast que eu tenho com a Sandra Betancourt, Medievalmente Incorretas, em que nós fizemos uma leitura conjunta e eu terminei ontem e gravámos esse episódio ontem, portanto as coisas estavam mesmo muito frescas na minha cabeça, e é este For Thy Great Pain Have Mercy on My Little Pain, de Victoria Mackenzie, que eu acho que já tinha dito aqui que ia começar a ler. Acho que sim, acho que já tinha falado, mas ainda não tinha vindo aqui, até porque eu só o acabei ontem.
Então, é um livro curtinho, isto tem 150, 160 páginas, por aí, e fala-nos de duas mulheres, duas figuras históricas, portanto, estas pessoas existiram, e isto é uma espécie de... ou seja, não se sabe muito sobre a vida delas, sabe-se algumas coisas, não se sabe muito, mas a partir daquilo que se sabe, a autora, Victoria Mackenzie, construiu uma espécie de história para elas as duas. E estou a falar de Julian of Norwich e Marjorie Kemp. Foram duas mulheres que viveram durante a Idade Média, portanto ali século XIV, XV. Julian of Norwich era mais velha do que a Marjorie Kemp. E foram duas mulheres muito importantes em vários aspectos. Então, estas duas mulheres escreveram 2 livros, aliás, a Julian escreveu um livro, porque ela era letrada, sabia ler e escrever. A Marjorie não sabia ler nem escrever e, portanto, ditou o seu livro, digamos. Marjorie Kemp é a primeira mulher e a primeira pessoa, acho eu, em geral, a escrever uma autobiografia em inglês, e a Julian of Norwich escreve também, e ela escreve mesmo, o Revelations on Divine Love, penso eu. O livro da Marjorie Kemp chama-se The Book of Marjorie Kemp, e é uma autobiografia, e a Julian of Norwich escreve então Revelations of Divine Love, que é um livro sobre as suas visões. Elas as duas são consideradas mulheres místicas porque diziam que tinham visões de Deus, de Cristo, não eram visões premonitórias, digamos assim, mas elas de alguma forma diziam que viam e contactavam com Deus e com Cristo, e a Julian of Norwich então vai escrever essas visões e de que forma é que ela refletiu sobre elas, o que é que ela achava que elas queriam dizer e tudo mais. E a Marjorie Kemp então faz uma autobiografia, portanto fala da sua vida e nela incluem-se essas visões também. 2 principais diferenças. Isto que eu estou a dizer está tudo aqui, ok? Sim, o livro é curtinho, mas está tudo aqui. Este livro é contado a 2 vozes, portanto na primeira pessoa, pela Marjorie e pela Julian. Os capítulos vão... nem se pode chamar de capítulos, eu vou-vos mostrar aqui só para vocês terem noção mais ou menos. Por exemplo, aqui temos Marjorie, e portanto esta parte é do ponto de vista da Marjorie, mas depois aqui temos Julian, e aqui começa a Julian, ok? Portanto vamos alternando entre aquilo que a Marjorie está a viver, aquilo que a Julian está a viver, aquilo que a Marjorie vai, a Julian, Marjorie, Julian, portanto vai sempre alternando, e é através então desta primeira pessoa, de ambas, que nós vamos tendo acesso aos momentos mais importantes, mais cruciais da vida de ambas, como é que estas visões começaram, o que é que elas fizeram em relação a isso, como é que essas visões são vividas, porque são 2 mulheres completamente diferentes e que vivem estas coisas de forma completamente diferente. A Julian é uma mulher mais reservada, mais introspectiva. Ela nunca conta a ninguém que tem essas visões, é uma coisa que ela sabe que pode ser perigosa e, portanto, não partilha com ninguém. A única coisa que ela faz, de facto, é escrever essas visões, essas coisas que ela consegue ver, mas mesmo esses escritos ela mantém escondidos, em segredo, e, portanto, ninguém sabe o que é que lhe acontece. A Marjorie é uma desbocada. A Marjorie começa a ter visões e começa a dizer às pessoas que fala com Cristo e que vê Cristo e que não sei o que é. E as pessoas começam a pensar, tu és maluca, né? Tu és maluca e se calhar é melhor estás calada, que ainda és acusada de heresia e vais para a fogueira. O que de facto aconteceu, ou seja, ela nunca foi para a fogueira, mas ela ao longo da vida dela foi acusada várias vezes de heresia, foi várias vezes julgada, mas ela safava-se sempre. Ela safava-se sempre, nunca chegou a ser condenada de nada, tinha uma vida muito mais pública, ela fazia, como é que eu ia dizer, ela meio que discursava para as multidões sobre aquilo que via, não é?
Fez várias peregrinações a Jerusalém, portanto à Terra Santa, a Santiago de Compostela, enfim, a outros locais considerados sagrados aqui na Europa, enfim, Médio Oriente, porque de facto ela sentia que era a missão dela comunicar às pessoas que aquilo que via era verdade e, portanto, se era verdade, é sinal de que Cristo e Deus e a Virgem existiram e que que nós devemos considerá-los e alcançar então a graça divina e a salvação eterna através desse seguimento dos ensinamentos de Cristo e da Igreja. Mas é claro que este caminho para nenhuma das duas foi fácil. E então nós vamos acompanhar a vida destas duas mulheres, porque elas as duas são duas mulheres casadas e temos aqui um momento muito importante da história europeia, que é a peste negra. Ambas vivem o momento, os anos ali da peste negra, que as afeta de forma diferente, porque a Julian perde toda a gente, ela perde o marido, perde a filha, que é bebê ainda, perde o pai, mais tarde perde a mãe e ela própria fica muito doente. Ela não morre, mas ela fica muito doente, aliás, fica às portas da morte, tanto que as primeiras visões que ela tem é precisamente quando o padre lhe vai dar a extrema unção, porque toda a gente pensa que ela vai morrer, e ela tem as primeiras visões aí nesse momento. E a Marjorie tem as primeiras visões num pós-parto muito complicado, que correu bastante mal, teve muitas complicações e ela também teve quase a morrer, e ela também começa a ter visões aí nesse momento. Portanto, é muito interessante como elas começam a ter estas visões em momentos de sofrimento, em momentos de crise, em momentos que parecem estar a partir deste plano para o outro. E como nós ontem falámos no podcast, na Idade Média, a morte, aliás, ainda hoje, não é? A morte é o grande mistério da vida. Será que há alguma coisa depois da morte? O que é que acontece depois da morte? Há alguma coisa? Não há nada? Deus existe e vamos encontrar e vamos, enfim, para o céu ou para o inferno ou para o purgatório ou o que quer que seja. E não nos podemos esquecer que a Idade Média é profundamente cristã e esta questão da religião não pode ser dissociada de maneira nenhuma da vida das pessoas. Era uma coisa que estava presente em tudo, no cotidiano das pessoas. É indissociável a presença da religião e da fé na Idade Média. É claro que havia gente que seguia tudo fielmente, sem questionar, mas havia pessoas que questionavam estas coisas e que se confrontavam com dilemas e tudo mais. Portanto, isto não era tipo carneirada e era tudo, e toda a gente acreditava e ninguém questionava e toda a gente ia por ali adiante e está tudo bem. Não, havia, não é? E de facto, estas duas mulheres então vivem estas questões de forma muito diferente. A Marjorie numa perspectiva muito mais pública, muito mais de divulgar, de dizer o que é que acontece, o que é que ela vê, o que é que ela fala com Cristo, o que é que Cristo lhe disse, e as pessoas acham que ela é maluca, não é? Que ficou mal desde o pós-parto e que aquilo, enfim. É uma mulher que é casada e não é feliz no casamento, teve 14 filhos. 14 filhos, gente. 14! Como assim? Era ela que com o marido, porque o marido eram panhonhas, não é? O marido eram panhonhas, e foi ela também que, ela vem de uma família de mercadores, de comerciantes, e portanto ela também tomava conta do negócio a par do marido, mesmo quando o marido era um bocado azelha e ela tomava as rédeas da situação. Portanto, a Marjorie era um mulherão. Ela fazia, ela acontecia, ela dizia e não queria saber se as outras pessoas a achavam maluca. Pronto. Já a Julian é uma mulher profundamente marcada pelo sofrimento, pela perda, pelo luto, e é num momento de profunda crise existencial em que ela, de facto, fica sozinha no mundo, porque morre praticamente a família toda, e atenção, ela tinha um casamento por amor, portanto, ela e o marido amavam-se profundamente, e é uma relação completamente diferente da Marjorie com o seu marido, que foi um casamento
pronto, foi um acordo, digamos assim, um casamento com um propósito quase contratual, que era o que acontecia. Era o que acontecia na altura. Esta coisa dos casamentos por amor é muito mais recente. A experiência da Julian é duas pessoas que se apaixonaram e que casaram e que tiveram uma criança, e depois tudo é retirado à Julian. E de facto ela tem ali uma crise meio que existencial, e ela começa a questionar esta existência de Deus, que Deus é este que leva vidas inocentes, que pecado é que uma criança bebê tem no mundo para ser levada por Deus. E portanto ela tem esta crise de fé, ela começa a questionar várias coisas e muitas das coisas deixam de fazer sentido, mas ao mesmo tempo ela tem estas visões de Cristo. Então como é que isto não é? Como é que isto se relaciona? O que é que se está a passar? E a atitude dela é tornar-se anacoreta. E o que é uma anacoreta? Uma anacoreta, ou um anacoreta, porque podem ser homens e podem ser mulheres, são pessoas que decidem isolar-se completamente, meio que metaforicamente morrem para o mundo, para meditar, contemplar, orar, e por isso é isso que ela decide fazer. E inclusive há uma cerimónia, conforme há, por exemplo, quando alguém quer ser freira, há uma cerimónia que acontece, e para os anacoretas também existe uma cerimónia, e é muito interessante que ela diz, ela relata a cerimónia é quase como um funeral, e ela diz mesmo que as freiras, a nível da igreja e das cerimónias que são feitas, as freiras são consideradas noivas de Cristo, mas uma anacoreta ou um anacoreta morre para o mundo. Portanto, é uma pessoa que desiste dos seus bens, desiste do seu nome, desiste de tudo aquilo que é terreno, material, para viver uma vida de isolamento, de completo despojo de tudo. E então ela vive o resto dos seus dias como anacoreta, numa cela, e isto é real, ou seja, os anacoretas viviam em celas, em uma espécie de celas anexados a uma igreja, normalmente. Portanto, não eram conventos, não eram mosteiros, eram celas anexas a igrejas, em que não tinham contacto com ninguém, nem físico, nem verbal, nem visual, nem coisíssima nenhuma. Portanto, ela vivia naquela cela sozinha, nem mesmo a pessoa criada, não sei se pode-se chamar criada, mas a rapariga que lhe levava a alimentação, as roupas lavadas, essas coisas todas, todos os dias, nem com ela havia contacto, nem físico, nem visual, ok? Portanto, era assim uma coisa super... é que despojado quase que parece um eufemismo, percebem? E na sua cela ela tinha uma pequena janela que dava para ver as coisas que se passavam lá fora, mas sempre com... Ou seja, as pessoas podiam lá ir, por exemplo, pedir conselhos, mas essas pessoas... Ou seja, nem as pessoas, nem a Julian se viam uns aos outros, era sempre através de uma espécie de uma cortina, não me lembro por acaso, não sei se era uma cortina, se era mesmo uma coisa tipo como são os confessionários, não é? Que tem aquela espécie de madeira, de barras e não sei o quê, não dá para ver muito bem quem é a pessoa que está do outro lado, portanto era isso que acontecia, as pessoas iam lá, não era confissão, era conselhos, ok? Estou a passar por isto, o que é que me aconselhas a fazer? Ou o meu marido fez não sei o quê, ou a minha mulher aconteceu isto, ou os meus filhos, enfim, whatever. E ela era considerada, porque os anacoretas eram considerados santos vivos, portanto pessoas de profunda sabedoria, com uma compreensão das coisas maior do que os comuns mortais, digamos assim, e portanto, se tinham essa sabedoria toda, as pessoas iam lá pedir-lhes conselhos, e de facto ela torna-se anacoreta precisamente porque questiona as suas visões e quer refletir e quer pensar sobre isso e quer escrever sempre em segredo,
mesmo para a igreja. E então ela quer levar uma vida contemplativa e introspectiva e pensar sobre as coisas que lhe aconteceram, as visões que ela teve e tem, e o que é que isso significa. E a escrita, e a certa altura elas encontram-se. Já no final da vida da Julian, porque a Julian é mais velha. E esse encontro também é real, ou seja, há indícios muito fortes que de facto a certa altura elas as duas se encontram. E olhem, eu gostei bastante deste livro, gostei muito da escrita da Victoria Mackenzie, principalmente das partes narradas pela Julian. Porquê? Porque Julian tem uma sensibilidade particular que eu acho que advém do facto dela estar isolada, porque de facto as pessoas que escolhiam este tipo de vida eram para estar em isolamento completo, e era uma escolha destas pessoas, ninguém as obrigava. Muitas vezes a gente sabe, muitas mulheres foram obrigadas a irem para conventos, e até alguns homens também foram obrigados a irem para mosteiros e a serem monges, mas os anacoretas não, é uma escolha que fazem. E foi uma escolha da Julian. E de facto ela tem esta sensibilidade muito aguçada, lá está, porque está completamente, enfim, sem qualquer estímulo, sem qualquer contacto, e aliás ela diz, a adaptação, os primeiros tempos foram muito difíceis, porque como assim, a pessoa, não sou tocada, aliás há uma altura em que a rapariga que lhe dá a comida, não é? Passa-lhe a comida, uma espécie de um travesseiro, travesseiro? É um travesseiro que se diz? Acho que é um travesseiro. Uma travessa? Não, travesseiro. Com a comida e com a água, aquelas coisas todas, e sem querer, quando lhe passa a comida, toca-lhe na mão. E ao tocar-lhe na mão, ela sente aquilo com uma eletricidade quase no corpo, e não tem nenhum cariz sexual, nem nada disso, mas de facto é aquela coisa que eu não sou tocada há tanto tempo, que eu já não sei o que é isto. E tem um efeito gigante nela, um efeito físico, mas depois a nível mental ela própria quase que se questiona, e quase que sente culpa, porque não é suposto, e então é assim uma vida muito, enfim, sem nada, é só ela e os pensamentos dela e as reflexões dela e as coisas que ela vai escrevendo. E eu gostei muito mesmo da Julian. E a Marjorie, eu também gostei da Marjorie, mas é uma mulher completamente diferente, lá está, é assim uma coisa elevada a mil. Porque a Marjorie não quer saber se as pessoas acreditam ou se não acreditam, ela sabe o que é que vê, não quer saber se as outras pessoas acham maluca, ela está a dizer a verdade. E o encontro destas duas mulheres é breve, é curtinho, mas tem ali tanta coisa naquela pouca troca de palavras, porque fala-se, por exemplo, do amor, como o amor é o essencial a tudo, e inclusive a Julian diz à Marjorie que tipo, a mortificação da carne não é o caminho, que a oração constante a toda a hora, todo o dia, também não. Deus não vai gostar mais ou menos de ti por rezares um Pai Nosso ou rezares 50 Pai Nossos, não é essa, não é essa a questão. O cerne de tudo é o amor pelas pessoas que te rodeiam, pela tua família, pelas pessoas que tu gostas e gostam de ti, é o fazeres o bem, o cuidar dos outros, e portanto a Marjorie também sempre teve ali um bocadinho o que é ser uma boa pessoa para obter a salvação e a graça divina. É se calhar rezar muito, passar o dia todo na igreja a rezar. E Julian diz, não, o caminho é o amor. És mãe, tens 14 filhos, ama os teus filhos, ama as pessoas que estão à tua volta e que te fazem bem. E esse é que é o caminho da salvação, não é? E eu tive uma educação católica, hoje não me identifico, mas tive uma educação católica, acho que não me fez mal nenhum,
porque eu acho que fui uma sortuda também. Os meus catequistas sempre foi malta jovem, percebem? A malta com, sei lá, 20 anos, que estava na faculdade e, portanto, a catequese para mim era divertida. Era divertida, eu ia ver os meus amigos da catequese e fazíamos jogos e tínhamos canções. E basicamente o que é que nós aprendíamos na catequese? A ser boas pessoas, não é? E era este foco, era no amor, no ajudar o próximo, sermos bons para os nossos, sermos bons para nós próprios, praticar o bem. E era isto, era o essencial. Nós não estávamos lá a rezar e a estudar a Bíblia e a ler quando Deus ou Cristo fez não sei o quê, ou quando... Não era nada disso. Nós aprendemos a ser boas pessoas e a respeitar-nos uns aos outros, e a fazer o bem, e se não fizermos o bem mais vale estar quietos, não é? Tipo, se não fazem o bem pelo menos não façam o mal. E é isto que o Julian diz, olhem, o amor é o caminho de todas as coisas, e eu acho que é uma mensagem universal que não tem nada a ver com religião ou com fé, tem a ver com ser uma boa pessoa, não é? Ser uma pessoa íntegra no mundo e empática, e por isso é que eu amei a Julian, e a Marjorie também acaba por ter ali, da parte dela, quando elas se encontram, ali uma validação das coisas que ela vê. Pela primeira vez pode falar disso com alguém que sabe, e a Julian, como sabe que não pode revelar, continuar a manter aquilo em segredo, ela dá ali assim uns indícios que a Marjorie percebe que ela também tem as mesmas visões ou visões semelhantes, e portanto ela a certa altura percebe que está a falar com a pessoa certa. Mas de facto a Julian vem-lhe assim pôr um equilíbrio. Acho que a Marjorie sai de lá com um entendimento, com uma validação, mas também com ok, eu não tenho que estar sempre assim, uá, não é? Ter a ser assim um turbilhão. Posso então, quer dizer, há esta questão do amor e eu não preciso estar sempre a rezar ou sempre a mortificar-me e não sei o quê, portanto há aqui mais alguma coisa, um outro caminho, não é? E depois nós sabemos que de facto a Marjorie, ao longo da sua vida foi falando e dando estas espécie de palestras, de discursos sobre as suas visões, sobre os seus pontos de vista, sobre aquilo que ela achava que essas visões lhe comunicavam, e teve uma vida muito mais pública, muito mais conhecida, e portanto foram duas mulheres muito importantes no período da Idade Média, relativamente dentro desta esfera mais religiosa. A Julian de facto seguiu essa via da religião no sentido de se tornar anacoreta e quase uma santa viva. A Marjorie seguiu um caminho ligeiramente diferente, mas foram duas mulheres que eu adorei conhecer aqui neste livro, e gostei muito desta leitura. Malta, vamos acabar este vlog, não é? Porque hoje é dia 3 de setembro e daqui a um bocadinho o vlog tem 5 horas, e eu nunca mais ponho, nunca mais o partilho no YouTube e vocês, pronto, enfim, não é? Ficam sem saber o que é que aconteceu na minha vida e o que é que... enfim. Portanto, hoje é dia 3 de setembro, é sexta-feira, vou acabar este vlog. Eu sei que estou assim, eu já sou uma Lula, não é? Mas está muito sol de facto e ainda pareço mais Lula. Deixa-me só baixar aqui os stories, acho que assim está um bocadinho melhor. Update só para terminar isto. Eu esta semana, na segunda-feira, dia 29, 30, não sei, 29, 30, por aí, ou 28, não sei. Terminei o meu mês em grande porque fui ao concerto dos Killswitch Engage, que são uma das minhas bandas favoritas. A abrir também estava outra das minhas bandas favoritas, os Fit for an Autopsy, e também os Decapitated e outra banda que eu agora não me lembro do nome, coitadinhos, não tenho culpa nenhuma. Pronto. Eu nunca tinha visto Decapitated ao vivo, também não conhecia assim grande coisa, estava curiosa. E gostei do que vi, mas de facto Fit for an Autopsy e Killswitch Engage foram assim dois concertos assim brutais, e Fit for an Autopsy ainda por cima foi mesmo a primeira vez que vieram a Portugal, portanto
portanto estava muito entusiasmada para os ver ao vivo. E Kill Switch, não é? Kill Switch está no meu coração. E foi muito fixe porque conheci uma rapariga, eu fui sozinha, e conheci lá uma outra rapariga que também tinha ido sozinha e que meteu conversa comigo do tipo: olha, estás sozinha também? Que tal estarmos sozinhas juntas no concerto? Ainda por cima ela não é de Lisboa, então, e foi muito divertido, conhecemos, a conversa fluiu e tudo mais. Pronto, depois entretanto ela foi-se embora, eu também, mas foi muito engraçado, nunca me tinha acontecido. Eu às vezes vou a concertos sozinha, mas nunca tinha acontecido ninguém meter conversa comigo naquela de eu também estou sozinha, se calhar podíamos estar as duas juntas, nem que seja só para partilhar a experiência do concerto. E foi muito giro. Gostei bastante. Foi daquelas pessoas que a gente não conhece de lado nenhum, mas a conversa flui e parece que já nos conhecemos há imenso tempo, portanto gostei imenso. E a experiência do concerto acabou também por ser melhor porque estava com alguém, não é? E estávamos as duas a partilhar o nosso gosto por aquelas bandas e foi super divertido. Falando ainda de amizades, ontem chegou-me às mãos a minha prenda de aniversário. Sim, minha prenda de aniversário, da Ana Danil, do perfil Deliciosas Leituras, que eu também vou deixar abaixo. E ela enviou-me a minha prenda de aniversário e eu não estava à espera. Eu tinha-lhe enviado uma lista, ela pediu-me uma lista de livros que eu não tinha e que gostava de ter, não é? A minha wishlist. E a minha wishlist é infinita, mas eu não lhe dei essa, não lhe dei essa lista infinita, não é? Enviei-lhe assim uma lista de alguns livros que tinham captado a minha atenção mais recentemente, e um deles era este. Mas eu vou ser sincera, não estava à espera de o receber porque é uma novidade, é um livro bastante recente. E em inglês eu acho que só existe a capa dura ainda não lançaram a versão paperback. Normalmente em inglês sai sempre primeiro os hardbacks, portanto as edições em capa dura, e só passado alguns meses é que depois saem os paperbacks, e as edições de capa dura a gente já sabe que normalmente são mais caras. E portanto eu não estava à espera, mas ela enviou. Ela ofereceu-me aqui o Bury Our Bones in the Midnight Soil. É o livro mais recente da V.E. Schwab, é um calhamaço e é capa dura. Obrigada, Ana, eu estou sem palavras, e já sabes que eu estou sem palavras porque eu disse-te, né? Estou muito curiosa para ler. Algures no tempo, eu e ela vamos ler as duas, este livro, vamos fazer uma mini leitura conjunta entre nós as duas. E já fica também a dica de que a V.E. Schwab vai estar em Portugal no dia 9 de novembro, em Lisboa, na Almedina, na livraria Almedina, na Fontes Pereira de Mel, se não estou em erro. Por favor, não vão, que é para eu conseguir ir, está bem? Eu já estou a adivinhar que aquele evento vai estar cheio, vai estar a abarrotar, porque é a V.E. Schwab, e eu quero muito ver se consigo ir. E portanto, pessoas, não vão, que é para eu conseguir ir e ter lugar para assistir ao encontro dela com leitores, e deve com certeza haver também uma mini sessão de autógrafos, não sei. Mas pronto, é isso, é aquilo que eu vos peço, não encham aquilo, que é para eu conseguir ir. Como é óbvio, estou a brincar, quem quiser ir, claro que vai, como é óbvio. Mas pronto, estou muito entusiasmada e muito agradecida por este livrinho. E olhem, acho que vamos terminar aqui o vlog, não é verdade? On a good note. E portanto... Oi, o meu livro ia caindo. E portanto, eu espero-vos então no próximo vídeo. Tchau, tchau.